Estou com dificuldade em sentir gratidão pelos galácticos, visto que eles se contentaram em nos deixar a nossa própria sorte, até descobrirem que o futuro deles também seria afetado. Estou sendo injusto? Todo mundo vai ter opiniões diferentes sobre isso. Mas vamos nos concentrar no que está aqui agora, certo? Não sabemos o que aconteceu no passado, não sabemos por que eles não estavam aqui, mas a verdade é que nesse momento eles estão aqui. Nesse momento nós estamos focados em despertar, elevar nossa consciência e, se o plano der certo, ascender a outra frequência, dimensão ou plano. A forma como você se sente em relação a apreciar qualquer coisa ou qualquer pessoa é algo inteiramente pessoal, certo? Mas será que, ao se concentrar nisso, você está perdendo o que está acontecendo agora? Você está se concentrando em algo que não pode ser mudado ou está, na verdade, sendo mudado agora? É importante que tenha acontecido naquela época, mas não esteja acontecendo agora. Ou o foco deveria ser, ok, está acontecendo agora. Eu tenho que deixar o passado para trás, porque passado é passado. O que nós estamos fazendo agora é avançar em direção ao futuro. Certo? O que nós estamos fazendo agora, o que estamos pensando agora, o que estamos discutindo agora, o que estamos descobrindo agora, tudo isso tem a ver com o futuro. Sobre criar e manifestar o nosso futuro. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Teremos bastante tempo para repensar, criticar e analisar o passado como se fôssemos jogadores de alguma coisa, mas será que esse é o trabalho de fato? Não, não é. Essa informação preencherá as lacunas. O trabalho, no entanto, consiste em manter o foco na criação, na construção do futuro que nós desejamos. Já que você tocou no assunto, eu vou aproveitar a oportunidade para dizer algumas coisas. Senhoras e senhores, é ótimo que tenhamos a ajuda de extraterrestres. Eles têm muito a nos ensinar e há coisas que podemos ensinar a eles, acredite ou não. Não entregamos o nosso poder a ninguém. Reservamos o nosso poder, reservamos o nosso direito de existir. Insistimos em ser soberanos ao mesmo tempo em que somos ensinados e orientados. Isso não significa, pelo fato de nos ensinarem, devemos abdicar da nossa soberania em favor de qualquer raça? Não. Esse não é o nosso destino. Esse não é o nosso destino. Não vamos nos tornar marionetes de ninguém, nem ferramentas úteis para ninguém. Nós temos que nos virar sozinhos. Nós temos que ser quem somos. E tudo isso fará sentido quando percebermos quem somos e qual é de fato a nossa essência. Eu diria isso até mesmo para Morinei. Muito obrigado por tudo que você fez. Mas em algum momento vamos retomar o assunto a partir daí. E nós iremos. E nós iremos. Se quisermos ser livres, precisamos ser soberanos. Se quisermos ser soberanos, precisamos ser responsáveis por nós mesmos. Se quisermos ser responsáveis por nós mesmos, precisamos ter total autoconfiança e liberdade.
Os extraterrestres são incríveis. Eles são muito avançados tecnologicamente, espiritualmente, intelectualmente. Isso não significa que vamos deixar que coloquem um anel no nosso nariz. Não é isso que significa. Significa que prestamos atenção. Nós formamos um relacionamento, um vínculo, aprendemos com eles o que precisamos e integramos em nossa própria cultura aquilo que desejamos. E nós crescemos e amadurecemos, e nós evoluímos. Mas isso não significa que nos tornemos subservientes e que entreguemos a nossa soberania pela qual lutamos durante tanto tempo a outro grupo, só porque achamos que eles são uma autoridade superior. Lembre-se do que Teseu disse sobre quem nos tornaríamos. Íamos nos tornar totalmente autoconfiantes e livres para sermos incondicionalmente responsáveis por nós mesmos, sem sermos coagidos por alguma autoridade superior. A palavra coagido, essa foi a palavra que ele usou. Portanto, isso não significa que estejam coagindo. Significa que nós precisamos ter clareza sobre o que nós queremos. Certo? Precisamos ter clareza sobre o que nós queremos. Quanto tempo levará para chegar lá? Eu não sei. Será que isso é sequer possível? Eu acredito que sim. Conseguiremos recuperar o terreno perdido depois de sabermos tudo o que aconteceu, quem somos e as ferramentas reais que temos à nossa disposição? Absolutamente. Somos incrivelmente engenhosos. Se há uma questão sobre a nossa raça que me preocupa, é a manipulação para criar divisões. Sejam elas políticas, religiosas ou raciais, todas essas coisas foram comportamentos aprendidos para nos manter divididos, para que não nos rebelássemos contra aqueles que controlavam o planeta e que não éramos nós. E essa é a parte da história que eu realmente espero que todos conheçam. Nós fomos enganados, nós fomos usados como brinquedo, nós fomos manipulados, fomos usados como ferramentas, como peões. Todas essas coisas aconteceram aqui. E novamente isso é passado. Nesse momento, estamos despertando e considerando, refletindo, desejando seriamente a soberania, liberdade, e se é isso mesmo que queremos, então temos que defender isso. Não precisamos ser idiotas por causa disso. Há muito que precisamos aprender, muita coisa. E nós temos que estar abertos a essas lições, nós temos que estar abertos à informação. Algumas coisas não vão nos agradar. Ficaremos horrorizados com a forma como nossos ancestrais foram tratados nesse planeta, com o que lhes aconteceu. Não é uma situação nada agradável. Mas evoluir e amadurecer fazem parte do processo de ascensão. Não podemos perder isso de vista, não podemos ficar presos a algo que aconteceu há milhares, dezenas ou centenas de milhares de anos. Reconhecemos isso. Nós gravamos,
Mantemos isso em mente, mas ainda precisamos estar aqui no presente. No momento presente, criamos aquilo que desejamos para o nosso futuro imediato. Nós temos o sistema financeiro quântico entrando em operação, blockchain. Esse será o último sistema financeiro que o nosso mundo utilizará. Isso significa que em algum momento no futuro não haverá sistema monetário. Como isso se parece? Como isso se parece? Então temos que ir daqui até lá, certo? Portanto, precisamos construir, criar esse futuro, onde viveremos sem um sistema monetário. E onde todos temos o que precisamos, todos sobrevivemos, estamos fora do planeta, estamos viajando, estamos fazendo coisas com outras nações estelares, estamos assumindo a responsabilidade pessoal por nós mesmos e por como agimos fora da Terra. Esse é o trabalho. É assim que chegamos do ponto de vista atual até o outro ponto. Como isso se parece? Porque, como eu já disse muitas e muitas vezes, agora nós somos ancestrais. Estamos lançando as bases para as gerações futuras. E isso não visa a nossa gratificação imediata. Não, 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 não. Não foi por isso que você voltou aqui, para obter a nossa gratificação imediata. Voltamos para lançar as bases para as gerações futuras. Um caminho, certo? Uma ponte para aquele lugar onde agora vivemos sem um sistema monetário. O que significa que não há escravidão, não há controle, não há manipulação sobre a própria vida. Já faz muito tempo que nós vivemos sob esse sistema. E é exatamente isso que o sistema monetário representa. Trata-se de controle. Como é possível ser soberano e ser controlado ao mesmo tempo? Você não pode. Ou você é soberano, livre, ou não é. Certo? Que a espiral de Fibonacci nos leva por um caminho negativo, que a espiral de cristal é melhor, que o cubo de metatron é ruim porque ele é um anjo caído. Além disso, o padrão da flor da vida agora é chamada de flor da perdição. Você tem alguma contribuição para essas ideias? Pessoalmente, eu não acredito nisso. Estamos sendo enganados? Você está se distraindo completamente com toda essa bobagem. Sinceramente. Nossa. Você precisa jogar toda essa porcaria fora. Joga tudo fora. Se concentra naquilo que você deseja agora. E o que está acontecendo neste momento, na sua vida, ao redor do mundo e as coisas que te afetam. Jogue fora toda essa porcaria, porque é um absurdo. O que importa é o que você está criando para si mesmo. É isso que importa. O que você quer? Você não tem controle nenhum sobre a sequência de Fibonacci. E isso nos coloca em uma esfera negativa. Uau! Você não tem controle nenhum sobre o cubo de metatron, seja lá o que for. Você não tem controle sobre isso ou aquilo, sabe? O que você controla? O que você acha? O que você sente? O que você quer? É isso que importa. Nada disso importa. Isso é sobre você, sobre todos nós, nos empoderando. Literalmente, em termos de linhas de tempo, existe apenas uma linha do tempo. Jesus Cristo. Esqueça toda essa merda. Isso tudo é um absurdo. É distração. Você está aqui agora, criando a sua realidade. Significa que você precisa estar aqui agora mesmo. Todos nós fazemos isso. Todos nós.
Esteja aqui agora. Esteja presente no agora. Sabe, eu recebo essas coisas e eu fico tipo, meu Deus, por que as pessoas enchem a cabeça com essas coisas? E isso não faz sentido, sinceramente. Isso é um absurdo. Para se tornar totalmente autoconfiante, livre, ser incondicionalmente responsável por si mesmo, sem ser coagido por alguma autoridade superior ou coagidos por informações absurdas, informações que te distraem do seu caminho. Ora, se você se distrai facilmente do seu caminho, então claramente não tem clareza sobre qual é o seu caminho. Se obviamente, eu não estou me dirigindo ao cavalheiro que fez essa pergunta, nem a mulher. Essa é uma afirmação geral. Se não temos clareza sobre o que queremos, se nos distraímos com tanta facilidade, se estivermos dispostos a compartilhar nosso interesse, nossa energia, nosso poder aqui e ali, nos preocupamos com isso, com aquilo, quando essas coisas não têm absolutamente nada a ver com o que você está criando para si mesmo. Nada. E se você dividir a sua energia, dispersá-la, você não vai conseguir se concentrar em nada. Você não consegue se concentrar em nada, porque dispersou a sua energia. E o que acontece quando você dispersa a sua energia, as coisas começam a surgir de repente. Você fica sobrecarregado, você fica com medo, você fica com raiva. Quem ganha quando você age assim? O estado profundo. São eles que vencem, porque eles se alimentam da sua energia. Essa não é a verdadeira essência de você. Concentre-se naquilo que você deseja, o que você está criando agora. O que nós, como raça, como civilização, estamos criando nesse momento. É importante saber disso. É importante manter o foco em onde você está indo, no que você deseja. Você vai perceber que a maioria de nós, a grande maioria, quer a mesma coisa. Prosperidade, paz, segurança, um ambiente seguro, um ambiente limpo, para podermos criar nossos filhos de forma holística, sem mais guerras. Sabe, a lista é enorme do que queremos. É isso que Isso me deixa louco nessa história de linhas temporais diferentes. Essas pessoas não têm a menor ideia do que estão falando, sinceramente. Estão espalhados, estão por toda parte. Temos essa linha do tempo, aquela linha do tempo, 4, 5 e depois. É como se eles não fizessem o menor sentido sobre o que diabos estão falando. Eles não estão criando nada. Eles nem estão aqui, porque eles estão por aí olhando para um monte de outras coisas que nem são reais. Estamos na mesma linha de tempo. Você está cuidando disso, é isso aí. É para aqui que a humanidade está caminhando. É aqui que a humanidade se liberta. É aqui que a humanidade se torna autoempoderada. É aqui que a humanidade abraça a unidade da nossa civilização. E é aqui que nós, juntos, como planeta, começamos a migrar do nosso planeta para outros planetas. E a nos tornarmos parte da família galáctica. É isso aí. Agora, é aqui que estamos. É por isso que primeiro precisamos limpar toda essa sujeira, crenças limitantes. A maioria das pessoas nem sequer sabe em que situação tem vivido. Eles nem sequer percebem que o sistema em que vivem escravizou as suas mentes, seus corações, suas almas. E isso precisa ser resolvido de antemão, para que as pessoas pudessem voltar ao seu centro, voltar a ser quem são, lembrando-se de quem são. E para entender que nunca estivemos sozinhos.
E que mesmo existindo extraterrestre, ainda existe uma fonte, o grande Espírito, o Criador. A palavra, como você deve ter notado, eu uso com muito cuidado a palavra Deus por causa da sua relação com a Bíblia. E na Bíblia não se fala do Criador, a fonte suprema de todas as coisas. Eles estão literalmente falando de personagens extraterrestres. O Vaticano também sabe disso. Se você simplesmente ler os livros do Mauro Biglino, ele trabalhou lá por 10 anos, eles sabem tudo sobre isso, o Vaticano sabe. Eles compilaram os livros foram reescritos, etc, etc. Entendeu? Até os extraterrestres admitem que existe uma fonte, porque eles não conseguem criar dimensões. Se você quiser usar a palavra Deus, associada ao gerador de dimensões, porque foi isso que a fonte fez, gerou dimensões, e todos nós vivemos nessas dimensões diferentes, explorando a nós mesmos, explorando a nossa capacidade de criar, de manifestar, com o sistema do karma. Esses espelhos podem surgir diante de nós nos momentos mais inconvenientes. Eles fazem isso. Alex, você mencionou nos últimos webinários que acha que podemos ver alguma grande mudança ou sinal de que toda essa operação de hackers éticos está chegando ao fim até o final do ano. Você poderia compartilhar mais detalhes sobre essa possibilidade? Eu não sei se os chapéus brancos, especificamente, como eu posso dizer, acho que alguns elementos da operação Chapéus Brancos já estão concluídos. Mas, no geral, será que eles vão se levantar e dizer, ok, acabou, agora é de vocês? Não. Não era isso que eu queria dizer. Mas, eu vou dar um exemplo. Jim Willie, de quem eu gosto muito. Ele fez um show com Nino Rodrigues e também com outra pessoa. Na opinião dele, a operação Chapéus Brancos em relação ao sistema financeiro, o sistema antigo já está totalmente concluída, eles já resolveram tudo, está terminado. Eles têm a situação totalmente sob controle. Essa é a opinião dele, baseada no que as suas fontes lhe disseram. E tudo que resta é eles decidirem como vão nos contar ou como vão mostrar o que vem a seguir. Isso deve servir de consolo. E, sabe, eu também fiquei um pouco estressado com a forma como tudo isso iria acontecer, a transição de um sistema para o novo. Porque se você tem filhos e uma família para sustentar, se estressar com dinheiro é horrível. É simplesmente horrível. E isso te esgota completamente. Mas eu tenho outra amiga muito próxima que é contatada e ainda não se manifestou. Não sei se ela vai se manifestar. Na opinião dela, dos contatos dela, essa transição não vai ser tão ruim assim. Nós vamos fazer a transição de um sistema para o outro de forma muito tranquila. Haverá, sem dúvida, evidências de um colapso. Por exemplo,
Uma notícia que ainda não foi divulgada é que a Arábia Saudita esteve em Dubai para conversas, negociações com outros países. Não sei se foram todos eles, não tenho certeza se foi uma reunião oficial, mas basicamente disseram a eles que não iriam mais aceitar títulos do Tesouro e notas do Federal Reserve em troca de petróleo. Obviamente, essa informação não foi divulgada, pois muitas pessoas considerariam isso uma catástrofe absoluta. Na verdade, nós temos mais petróleo aqui nos Estados Unidos do que a Arábia Saudita jamais teve. E o presidente Trump já estava se aproveitando disso antes da eleição roubada. Portanto, tudo isso nos força a sermos independentes em termos de energia. Não precisaríamos mais enviar nosso dinheiro para fora do país e financiar o desenvolvimento de outros países. Podemos manter tudo internamente, financiar o nosso próprio país. Então, existem todos esses pontos positivos. Mais uma vez, tudo depende da sua perspectiva, de como você encara essas coisas. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Rothschild, um dos Rothschilds, acho que era Nathan Rothschild, ele disse isso em 93, não me importa quem faz as leis, me dê o poder de criar o dinheiro. Não me importarei com quem faz as leis. E sabe, a China ter grande parte da nossa dívida nos causou muitos problemas, nos fez passar por poucas e boas, pelo menos os mais fracos. A Arábia Saudita também fez o mesmo. E uma das coisas horríveis que foram feitas depois de Bretton Woods foi que os Estados Unidos garantiram que as suas forças armadas protegeriam as rotas de petróleo caso a Arábia Saudita usasse a nota do Federal Reserve como petrodólar. Isso nos levou a todos os lugares. Isso custou dezenas de milhares de vidas dos nossos melhores e mais brilhantes. E isso nos obrigou a contrair mais empréstimos para construir bases militares em todo o mundo e a acomodar esses outros países na forma de pagamentos e subornos, e não vamos fingir que isso não acontece, porque todos nós sabemos que acontece, para nos permitir estar lá e para utilizar empreiteiros locais e assim por diante. Mas quem acaba pagando por isso somos nós, os contribuintes. Portanto, tem sido um sistema terrível. Olhando para trás, quem realmente se beneficiou com isso? Quem? Isso beneficiou a Cabala, porque eles conseguiram nos usar para travar as suas guerras, para travar as suas batalhas, para atrair corporações internacionais, manipular governos locais em busca de recursos. E um exemplo perfeito disso seria a América do Sul, o que as corporações internacionais fizeram por lá. Definitivamente, existe uma maneira melhor de fazer isso, uma situação em que todos saem ganhando. Tudo isso faz parte das coisas que vão surgir. Algumas dessas coisas são muito difíceis de ouvir, mas nós, o povo deste país, precisamos saber o que foi feito em nosso nome. Mas eles não fizeram isso por nós, mas fizeram em nosso nome, nos usaram. O povo americano apoia isso, o povo americano apoia aquilo. Metade disso nós não sabíamos de nada.
Então, eu quero te preparar para algumas dessas coisas, porque o que é necessário é perspectiva. Não fomos nós, mesmo assim teremos que abordar essa questão, porque vivemos no mesmo planeta que essas pessoas. E nós temos a obrigação, uma vez que todo esse sistema de conspiração seja desmantelado, não apenas de nos proteger para que isso nunca mais aconteça, mas para proteger outras nações e outros seres humanos de que esse tipo de coisa volte a acontecer. Estamos todos voltando para a escola em assuntos internacionais. Em todos os indivíduos, em todos os países, todos nós estamos voltando para a escola. E teremos que encontrar novas maneiras de fazer as coisas. Espero que você esteja gostando do vídeo. Se quiser ficar por dentro das novidades, inscreva-se no boletim informativo. Seja o primeiro a saber sobre seus webinários ao vivo, novas revelações, insights exclusivos. É rápido, fácil, você não perde atualizações importantes. Basta clicar no link na descrição. E agora, de volta à nossa programação normal. Alex, eu ouvi uma notícia no Telegram, talvez há 2 semanas, de que Putin morreu de ataque cardíaco e foi substituído por um clone. É apenas um boato? Você tem alguma informação sobre isso? Nem tudo que se vê no Telegram é verdade. Eu não acredito que Putin esteja morto. Eu não. Eu ouvi a mesma coisa sobre Trump, que ele foi assassinado. Eu disse antes, todas essas coisas são distrações. O que você quer? O que você está criando? Em que você está focado? Isso é mais importante, independente do político ter morrido ou não. O mais importante para você, que todos nós deveríamos ser, é criar aquilo que nós desejamos. Ter total autoconfiança e liberdade para ser incondicionalmente responsável por si mesmo, sem ser coagido por alguma autoridade superior. Não se deixe coagir por nada. Se concentre naquilo que você deseja, naquilo que você está criando. Você tem o poder e a capacidade de fazer isso. E você faz. Não depende de mais nada, nem de mais ninguém. Ninguém mais é responsável pela sua felicidade, além de você mesmo. Você não pode transferir essa responsabilidade para mais ninguém. Não dá. A responsabilidade deles é a própria felicidade. Você pode compartilhar a sua jornada. Vocês podem se ajudar mutuamente nessa jornada. Mas depositar a sua felicidade na mão de outra pessoa não é justo. Se você não está feliz consigo mesmo, ninguém mais poderá te fazer feliz. Você precisa se aceitar como você é. E isso significa que você precisa saber quem você é.
Você encontrará pessoas ao longo da jornada que te ajudarão a chegar lá, mas no fim das contas cabe a você descobrir isso. Eu não consigo explicar de forma mais simples do que isso. E muitos não irão para lá. Eles simplesmente se recusam a ir. Quaisquer que sejam os motivos. Mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se Deus quiser, direi exatamente a mesma coisa para você. O que você quer? Quem é você? Você vai pegar a sua carteira de motorista e dizer, este sou eu? Porque um governo te disse que você é assim? Será que é? Será que realmente é isso que você é? Num nível profundo, você é um ser com alma. Você tem uma alma que não envelhece. É isso que você é. Você não é o corpo físico. Quem é essa alma? Quem você seria se tivesse nascido num mundo sem carteira de motorista e sem que ninguém te desse um nome? Se você deixasse seu corpo em uma experiência extracorpórea e estivesse viajando, quem você seria? Quem é você? É uma pergunta simples, mas é muito difícil de responder, porque você precisa sair da caixa, sair da Matrix. E você está dizendo, bem, como se faz isso, Alex? Não existe uma resposta para isso. A jornada de cada um é diferente. Mas se você pudesse se imaginar no paraíso, quem você seria? Quem você seria se fosse para o céu? Se você tivesse uma epifania completa, de 50 vidas diferentes, e em cada vida você foi alguém diferente, com um corpo diferente, sexo diferente, personalidade diferente, e você combinasse todas essas 50 vidas diferentes e as visse objetivamente, e lhe fosse mostrado um filme de quem você foi em todas essas vidas diferentes, e aqui está você agora, tendo o conhecimento dessas 50 vidas, quem você seria? Eu não posso responder essa pergunta por você. Você não pode responder a essa pergunta por mim. Isso é maior do que qualquer um de nós imagina. E é mesmo. Isso não se resume apenas à Terra. Não se trata apenas desta vida. Trata-se da alma de cada um de nós e da alma da humanidade. A alma da humanidade. O que se cria e se manifesta não apenas na terceira densidade, mas também na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 11ª. E como eu sei disso? Porque existem grupos de almas aqui que representam cada uma dessas dimensões, aqui e agora se manifestando fisicamente como parte da nossa civilização. Maior do que qualquer um imagina. É por isso que metade da galáxia está aqui. Thank you so much for watching today's video. If you found it